Olá, amados. Boa tarde. Bom dia, né? Boa noite, depende da hora que você está assistindo esse nosso vídeo. Mais um dia de estudo, né? Promovido aqui pela Igreja em Rio Branco. Eu me chamo Anderson. E hoje nós vamos ver, né? Dar continuidade um pouco sobre a segunda carta de Coríntios, né? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Nós vimos no nosso último estudo a questão de sermos cativos de Cristo, né? De sermos aqueles que são vencidos por Cristo e proclamam, né, a sua vitória, o seu aroma, né, por onde quer que nós vamos. Então hoje nós chegamos ao capítulo 3. E o capítulo 3, ele mostra para nós, né, dá para nós uma grande revelação, né? Paulo aqui ele revela a essência do ministério da Nova Aliança. Ele revela aqui os princípios desse ministério, né, e a glória desse ministério. Então, vamos começar aqui no capítulo 3, versículo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Nós temos aqui um pouco sobre a pessoa do ministro diante do ministério da Nova Aliança. Aqui ele fala, né? Paulo pergunta para os coríntios, olha, será que a gente precisa de cartas de recomendações, né? Precisamos de indicações para defender o nosso ministério? Então ele fala que, na verdade, vocês, no versículo 2, né? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então, primeira coisa, o testemunho do ministro da Nova Aliança, do ministério da Aliança, a gente vê na vida das pessoas, né? Não é simplesmente num pregador, né, em palavras bonitas, mas é o efeito que o nosso ministério causa na vida das pessoas, né? E mais ainda, ele fala que os coríntios, né, eles foram escritos no coração do apóstolo. Então isso mostra que o ministério da Nova Aliança tem a ver com a pessoa do ministro da Nova Aliança, tem a ver com o seu coração, né? Como é que está o seu coração diante de Deus e para com as pessoas. Por que os coríntios foram escritos com o coração de Paulo? Porque os coríntios habitavam no interior de Paulo, e com o coração cheio foi que Paulo ministrou aos coríntios, cuidou dos coríntios e escreveu, né, o próprio Cristo dentro do coração deles, de maneira que os coríntios se tornaram a carta do apóstolo. É por isso que no versículo 3 fala: vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, o que nos faz, né, ministros na Nova Aliança, o que prova o nosso ministério, é o efeito do que o nosso ministério causa na vida das pessoas, né? É se o Espírito do Deus vivo está sendo inscrito nos corações das pessoas. Esse é o primeiro dos princípios, né, que nós vemos aqui. A antiga aliança, né, o ministério da antiga aliança, ele apenas exigia das pessoas que as pessoas fizessem coisas, né, mas isso não mudava a essência das pessoas. Já no ministério da Nova Aliança não é diferente. O ministro da Nova Aliança, ele muda e transforma a vida das pessoas. A gente vai ver isso mais para frente. Então no versículo 4 fala sobre a intrepidez, né, a intrepidez de um ministro da Nova Aliança. Ele fala assim: é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Mas por que ele tem essa confiança? É na sua carne, na sua própria capacidade? Na beleza das suas palavras, do seu discurso? Olha o versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Então a intrepidez de um ministro da Nova Aliança não está na sua carne, não está na sua capacidade, na sua eloquência. Está independente de Deus. Louvado seja o Senhor. E o versículo 6 continua: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida, né? Aqui o vivifica. Então olha só mais uma vez. O ministério da Nova Aliança, ele vem de Deus, ele depende de Deus, do poder de Deus. Por quê? Porque somente Deus pode dar vida. Então, o efeito, né, de um genuíno ministro da Nova Aliança, o efeito do ministério da Nova Aliança é o quê? É trazer vida ao homem. E que vida é essa? É a vida eterna, a vida incriada, que é o próprio Deus. Então, em outras palavras, o ministro da Nova Aliança, ele infunde, ele dispensa, ele disponibiliza
quem Deus é para as pessoas. Louvado seja o Senhor. A partir do versículo 7 nós temos outro princípio. Nós temos então a glória do ministério da Nova Aliança. O ministério da Nova Aliança, ele tem uma glória que permanece. Olha só, versículo 7, né? Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois nesse particular, o que era glorioso, ou seja, o ministério da antiga aliança tinha sua glória, já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Olha só, duas palavras-chave aqui: glória e o ministério que permanece. O ministério da Nova Aliança, ele infunde em nós, infunde nas pessoas algo que permanece pela eternidade. E algo que tem uma glória, a glória do próprio Deus sendo infundida dentro das pessoas, dentro de mim, dentro de você. Então a função de um ministro da Nova Aliança é o quê? É infundir a própria glória de Deus nas pessoas. Isso é algo tremendo. Quando uma pessoa ministra, quando uma pessoa fala, quando uma pessoa ora, no Espírito, sendo ministro da Nova Aliança, o que é que transparece? A glória de Deus. Não uma glória visível, não uma glória humana, mas a glória de Deus. Você sente que naquela pessoa, existe algo diferente, existe uma presença, existe uma unção, existe o Espírito da glória de Deus. E essa glória, olha só como é que isso é superior. Infunde em nós a própria natureza de Deus, a própria glória de Deus, e é algo que permanece, não se desvanece, pelo contrário, cresce cada vez mais. Porém, tem uma coisa, a partir do versículo 12, nós comparamos então a antiga aliança com a nova aliança. Aqui o apóstolo ele fala o quê? Que havia um véu sobre a face de Moisés, para que os filhos de Israel não vissem que a glória que estava na face de Moisés era algo temporário, que se desvanecia. Moisés tinha que toda vez ir lá diante do Santo dos Santos, então o seu rosto começava a brilhar. E aí ele falava ao povo de Israel com o rosto brilhando, e quando ele terminava de falar, ele colocava um véu para que os filhos de Israel não vissem que aquela glória era temporária. Mas no ministério da Nova Aliança essa glória é permanente. É por isso que tem tudo a ver com o nosso coração. É por isso que Paulo fala que ele escreve o Espírito do Deus vivo no coração das pessoas. É algo que permanece, algo que tem a ver com o nosso próprio ser interior, com toda a nossa vida. E aqui fala que o que impedia os judeus de verem a glória do ministério da Nova Aliança, de verem a glória que Deus desejava para eles, era o que? Era um véu. E aquele véu era o que? Era um artifício humano. O véu foi um artifício de Moisés para quê? Para que eles não vissem que a glória de Deus ela se desvanecia da face dele. Foi um arranjo humano. De certa maneira, isso aqui tipifica o quê? O véu da religião, da religiosidade, de fazer as coisas só por aparência, só de maneira exterior, e sem olhar que na verdade a glória de Deus precisa estar no nosso interior, que ela vem de dentro. É por isso que no versículo, em seguida, ele fala que, na verdade, versículo 16, quando porém se alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Que Senhor é esse? É Jesus Cristo. Então toda essa religiosidade, toda essa aparência é tirada, então nós conseguimos ver de fato a glória de Deus. E aí o versículo 18, ele continua: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Veja só como que isso é glorioso. Ter o véu, ter o coração voltado para Deus significa abrir todo o seu ser, para então contemplar a glória do Evangelho, contemplar a glória do Senhor. E veja só, essa glória, quando nós contemplamos, ela nos enche e ela nos transforma. Ela muda quem nós somos e nos conforma a quem? Nos conforma à própria imagem de Jesus.
a glória de Deus começa a aparecer de nós no jeito de pensar, no jeito de agir, no que sentimos, no que fazemos, no que falamos. Então, o ministério da nova aliança é algo muito superior e mais ainda, é dado a nós. Todo aquele que se volta ao Senhor, que tem o coração convertido ao Senhor, ele tem o direito e a garantia de desfrutar e de experimentar a glória desse ministério. Que o Senhor possa desvendar, o nosso coração, tirar todos os véus e nos levar a desfrutar da glória do ministério da nova aliança. Louvado seja o Senhor.